Próxima palavra, o senhor Márcio Luiz Teixeira. Senhor Márcio, tem a palavra. Boa noite. A primeira pergunta é com relação aos anunciados e já tão aguardados 22 empregos. Existe a pretensão do empreendimento de disponibilizar o treinamento para os francisquenses, para que participem nos empregos diretos oferecidos pelo projeto? Em caso positivo, se já existe algum documento formal onde o empreendimento assume a responsabilidade de dar a preferência para os francisquenses, para que esses francisquenses possam ocupar essas 22 vagas de emprego. A outra pergunta que eu faço é se existe a pretensão do empreendimento de pleitear algum tipo de incentivo fiscal para o município de São Francisco do Sul. E caso não tenha a intenção de pleitear incentivos fiscais, se vocês já sabem qual é a projeção da possível arrecadação anual do Imposto sobre Serviço, ISS, para o município de São Francisco do Sul. Minha última pergunta, então, aliás, tem mais duas, qual a razão do EIA apresentado, disponibilizado por vocês, não ter um visto, nem acompanhamento, nem indicação do corpo jurídico? Quem é o jurídico, quem é que assina? Por que o advogado está fora desse processo? Não tem assinatura de nenhum advogado responsável. Isso até me causou bastante estranheza, porque todos os demais a gente conhece o corpo jurídico e esse não. E a última pergunta que eu faço é com relação à possibilidade, se vocês terão ou não sede administrativa na cidade, já que pelos desenhos não haverá nenhuma estrutura interna. São essas as perguntas. Obrigado pelas perguntas. Eu só vou fazer uma referência ao que você falou. Existe uma portaria do Instituto do Meio Ambiente que exige em todos os empreendimentos que são com IRIMA terem assinatura de um advogado no caput da legislação. Então, se não tem, como o senhor está afirmando, mas que a gente sempre tem direito a contraditório, já é uma falha que a empresa é uma falha sanável, não invalida o estudo, mas é uma exigência do Instituto do Meio Ambiente com todo o projeto de IRIMA, haja vista a legislação ser grande e importante, ser assinado por alguém de direito, que é um profissional, que é o advogado. E eu vou juntar nessa pergunta feita 4 outras perguntas que versam sobre essa questão socioeconômica. O senhor Wagner Correia, ele questiona os benefícios para São Francisco do Sul, sendo que nem gás natural veicular temos na cidade, e as empresas que estão cotadas para atender a TGS têm alguma projeção para contratar funcionários. A senhora Rafaela Menezes pergunta se os impostos decorrentes da atividade irão para o município de Itapuá ou São Francisco. O senhor Clóvis, ele pergunta qual a participação do projeto com relação aos municípios em atividades de promoção social e aproveitamentos de mão de obra local. A senhora Priscila Borges, ela pergunta sobre as experiências do município que também relatava a geração de empregos, porém todos foram preenchidos com pessoas de outros municípios nesse questionamento, mesmo estando capacitados. Ela é assistente social no município, e essa questão dos impactos não identifica que dados mais específicos referência aos impactos que pode ocasionar no cotidiano da população. Outra questão que apresenta a senhora Priscila está relacionada à experiência de Itapuá, que hoje sofre com o aumento da população, vindo na sua maioria de outros locais, importando mais serviços de saúde, educação e assistência social. Então, todas essas questões... desculpa, tem um verso aqui. Possivelmente passar de outros municípios vão vir atrás de busca de trabalho. Qual é a articulação proposta do empreendimento com o poder público para pensar no crescimento da população e o que isso vai afetar políticas públicas ofertadas para a população, sabendo das dificuldades pré-existentes no município com a população? Então, todas essas versam nessa questão socioeconômica. Bom, em relação às perguntas relacionadas à questão da ocupação dos empregos, não só dos 22 empregos diretos, mas também dos 425, é claro que a gente tem todo o interesse em aproveitar a mão de obra local.
Isso é importantíssimo para a gente. Eu acho que é um benefício adicional que a gente tem que trazer para São Francisco do Sul, que está efetivamente abrindo as portas para a implantação do projeto, assim, se assim determinar o órgão ambiental. Nós vamos realizar, já estamos conversando, convênios com universidade, com a Univille, com o Senai, para fazer esses treinamentos. Claro, principalmente porque essas 22 posições embarcadas, elas são muito especializadas. Então, precisa ter um treinamento. É claro que a gente veio para cá e a gente quer que as pessoas daqui participem do nosso projeto. Esse é um projeto de São Francisco. Em relação à sua pergunta aqui, foi questão de incentivo fiscal no município. Não discutimos isso. Não discutimos isso, não solicitamos nenhum tipo de incentivo fiscal. O imposto sobre serviço. Essa questão do imposto é importante porque é o benefício, que é provavelmente o mais visível, né, em termos de, além da geração de empregos em torno do abastecimento do terminal, né, do funcionamento do terminal, tem a questão do imposto, que é muito importante. Você tem dois tipos de atividade nesse terminal. Você tem o que se refere ao TGS. O TGS não é um terminal que vai trazer gás. Nós não temos gás, nós não vamos trazer gás natural liquefeito. Nós vamos ser como o Porto de São Francisco, outros portos aqui, o Porto de Itapoá. Nós vamos receber e movimentar a carga de outros usuários. Agora, no momento em que você movimenta essas cargas, se possibilita a importação desse GNL e a movimentação interna desse GNL para dentro de Santa Catarina e a exportação, entre aspas, para outros estados, é claro que você tem uma conta de ICMS grande. E boa parte desse ICMS, pela regra que existe de partilha, vai ficar em São Francisco do Sul. A gente ainda não tem o número exato, mas em relação ao serviço que a gente vai prestar, a gente está discutindo agora sobre como vai ser classificada essa operação. Se ela vai ser classificada como um serviço e vai ser tributada pelo ISS, ou se ela vai ser classificada como uma industrialização por encomenda, e aí seria o caso de ser tributado por ICMS, e aí entra na mesma regra. Eu não tenho estimativa, eu fico devendo isso, porque esse estudo ainda não terminou, a gente está falando com o escritório tributarista hoje de manhã. Em relação ao ICMS, a gente ainda não tem isso, até porque tem que conversar com a Secretaria Estadual de Fazenda, mas se for tributado pelo ISS, a gente fez uma conta assim, bastante conservadora, considerando que vai movimentar o mínimo possível, seria o volume de partida do terminal, né? Porque o terminal tem um crescimento da demanda aí previsto para os próximos anos. No início a gente não estima que, se for tributado pelo ISS, no mínimo entre 4 e 5 milhões de reais por ano de ISS, que é um volume expressivo. É claro que esse é um volume muito pequeno, a gente está falando de 2 milhões de metros cúbicos por dia, que é basicamente o consumo aqui da SC Gás, mas, por exemplo, se você tiver uma térmica, se você tiver fornecimento para outros estados, o volume basicamente triplica, né? A gente imagina que vai chegar aí a 7, 8, 10 milhões de metros cúbicos por dia. Então, esse é mais ou menos um panorama do que a ser confirmado que vai ser tributado pelo ISS. A questão do advogado já está anotada aqui. A questão da sede administrativa. A gente acabou de registrar na junta a Golar Power, em São Francisco do Sul. Nós já temos uma sede em São Francisco do Sul. Claro, nós ainda estamos num momento ainda de preparação, não temos um projeto, não temos nem licença ambiental ainda. Mas no momento em que efetivamente nós tivermos um projeto e as coisas começarem a andar, a gente vai ter uma sede aqui. É importante ter,
até para direcionar também todo esse contato com o povo, né, com a população. Em relação a benefícios para São Francisco do Sul, acho que eu já respondi aqui. Se as empresas vão contratar funcionários aqui, é claro que a gente vai incentivar que haja esse tipo de contratação de mão de obra local. Nós não temos menor interesse em contratar pessoas que não morem aqui para vir prestar serviço aqui, porque eu acho que é até um contrassenso. São Francisco do Sul tem uma tradição já portuária, tem vários portos operando aqui, tem gente qualificada, então assim, é uma coisa meio que natural, meio óbvia a gente aproveitar isso e treinar, claro, sempre fazendo convênios com os órgãos, Senai, Univille, etc., para qualificar melhor as pessoas.